Sejam bem-vindos aos 200 Novos Gritos, um festival de ideias para o futuro do Brasil. É uma reunião de pauta. Eu sou Mara Luque, jornalista e escritora especializada em finanças e economia, e vou moderar essa sessão que faz parte da primeira atividade do projeto História do Futuro, uma iniciativa da revista e portal Imprensa. Como eu falei, é uma reunião de pauta. O tema deste encontro é Economia dá cá, toma lá, ou seja, temos um senhor desafio em tentar em 55 minutos, que é difícil para jornalista, em 55 minutos, entender melhor o modelo econômico brasileiro e para onde ele precisa seguir para corrigir os enormes problemas que enfrentamos. O objetivo é, nesta sessão, realizar uma espécie de reunião de pauta para discutir os principais desafios que o Brasil enfrenta em termos de economia e desenvolvimento. Sabemos dos muitos problemas que temos e uma história econômica complicada já desde o período colonial. Vamos tocar nestes problemas, mas com o objetivo de desenvolver pautas sobre ideias para um Brasil economicamente viável para todos, ou seja, além dos problemas, queremos pensar em soluções. Contamos nessa sessão com a Cecília Tornag, editora executiva da America's Quarterly e diretora sênior de políticas públicas da American Society Council of the Americas. Olá, Cecília, que nome grande, hein, Cecília? Oi, Mara. Título para burro, né? Mara, super obrigada. Não foi nem roupa para mediar esse debate, Cecília, depois desse título todo. Só meu nome já ocupou o debate inteiro, né? Temos também o Michel França, doutor em Teoria Econômica da USP, pesquisador do INSPER e colunista da Folha de São Paulo. Michel, já chegou ou não? Teremos. Estou aqui, Mara. Estou aqui. Muito obrigado pelo esse convite. Vamos lá, pessoal. Michel, você sabe que nós estamos juntos 2 vezes agora, né? Você está no canal também, né? Você está sabendo, né? Daqui a pouco. Sim, estou sabendo, sim. Nós gravamos uma entrevista que vai ao ar mais tarde e ele estará... Estamos 24 horas no ar, hein, Michel? E contamos também com a participação da Cláudia Safatli, jornalista com passagem de Folha, Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Foi assessora do Banco Central e deixou para criar a sucursal de Brasília do Valor Econômico para quem ainda não contribui. Olá, Claudinha Safatli, foi preciso... Você sabe, Cláudia, que todo esse evento foi montado para a gente poder se encontrar, porque eu estou tentando encontrar a Cláudia há um tempão, a gente trabalhou juntos muitos anos. Aí eu pedi para o Lúcio, precisa fazer um evento para eu conseguir encontrar a Cláudia. Ai, que delícia, mas vai ser legal, tá? Olha, eu gostaria de começar com a mesma pergunta para todos. Na opinião de vocês, qual é a questão mais fundamental que precisamos resolver para termos uma economia forte, equilibrada e inclusiva? Cláudia, vamos começar com você. Olha, a gente tem que definir qual é o foco, né, de governo. O foco deveria ser reduzir a desigualdade, né? Que a gente carrega aí o título dos países mais desiguais do mundo, né? Uma vergonha. Bom, para reduzir a desigualdade, você precisa de um Estado mais forte financeiramente, né? Porque o Estado brasileiro ele está cheio de dívida. E esse endividamento ele atrapalha muito você captar dinheiro para investimento, atrair dinheiro de fora, porque a gente não tem poupança suficiente para bancar o investimento que precisamos, né? Enfim, nós temos um problema fiscal, eu acho, tá? Esse problema fiscal, ele vem desde a época da colônia, né? Antes era endividamento externo, hoje é interno, né? Mas se você não resolve isso, você não resolve o problema de qual o foco do Estado brasileiro. Para que vir? Mas, Cláudia, essa é uma questão interessante que você está colocando, porque é o seguinte, a gente
cobrindo economia esse tempo todo, a gente sempre ouve os economistas, enfim, baterem nessa tecla da questão fiscal. E realmente a gente teve até um período de inclusão forte durante o primeiro governo Lula, enfim. Mas mesmo com a questão fiscal equilibrada, a gente tem políticas públicas para, de fato, combater a desigualdade? Michel, eu vou passar essa pergunta para você. Até na onda do que a gente vem conversando, né? Você está mutado, a gente não está te ouvindo. Pronto. Essa pergunta ela é muito boa, Mara. Eu acho que ela está relacionada a uma outra questão também. Por exemplo, você perguntou sobre uma economia forte, inclusive, e menos desigual. Tá? A meu ver, um problema fundamental que a gente tem para direcionar isso é a questão da representatividade política. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha a representatividade política no Brasil, a gente não pode perder de vista que a gente é representado basicamente homens brancos da elite, tá? Então a gente tem uma baixa participação de mulheres na política brasileira, uma baixa participação de negro e uma baixa participação de indivíduos de origens mais favorecidas. Então, quando você vai pensar a agenda política, por máximo bem intencionado, tá, que os nossos representantes sejam, por exemplo, a questão da desigualdade, a questão da pobreza, eu acho que é muito difícil priorizar algumas coisas relacionadas, por exemplo, à questão de gênero, à questão racial, à questão, por exemplo, da pobreza. Eles pode até pensar em políticas públicas, programas, etc., nesse sentido, mas eu acho que muitas vezes não vai ser uma prioridade, tá? Então, a partir do momento, por exemplo, que você começa a melhorar a representação política das mulheres, dos negros, né, e de pessoas de origens mais favorecidas, você também começa a mexer com a agenda política e assim você consegue também trabalhar com essa desigualdade estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, tá? Políticas públicas que impactam a vida da população, a gente tem um monte, tá? Mas, na hora de a gente pensar a questão da agenda, a gente sempre tem que nossos representantes acabam priorizando eles mesmos, acaba apresentando pessoas que são do seu próprio grupo, tá? Então, a questão social no Brasil acaba sempre ficando em segundo plano. Então, a partir do momento que a gente também mexe na representação... Oi. O que você está falando é que tão importante quanto ter dinheiro é ter representatividade, né? Porque senão... Exato, exatamente. Porque aí a gente muda um pouco também da agenda política, que é uma coisa que a gente precisa começar a fazer, tá? Cecília, você tem uma visão aí de fora, né? O que você... Como é que se enxerga essa questão da desigualdade brasileira e desse desafio? Hoje, por exemplo, você teve a apresentação do governo, do que será o projeto do próximo, se o presidente Lula for eleito, enfim, e houve uma crítica muito forte, hoje não, foi ontem, né? Houve uma crítica muito forte em relação ao renda mínima. O Suplicy até teve lá, falou, cadê o renda mínima que não está aqui? E eu me espantei, porque a renda mínima, eu acho que sempre foi necessário, mas agora está gritante na cara de todo mundo do quão é necessário essa renda básica, renda mínima, não sei, tem um monte de projeto com esse nome. O que você acha, Cecília? Bom, como disse o Michel, né, está na Constituição, inclusive, né, não é nenhuma questão de inventar uma roda, é implementar a nossa Constituição. Eu acho que essa questão da desigualdade é gritante, sem dúvida, e é um elemento muito grave para a nossa economia, porque nós estamos desperdiçando uma quantidade de gente, né, gerações inteiras que a gente simplesmente desperdiça porque os coloca fora da vida econômica e da vida social e política do país. Então, eu acho que a gente tem uma visão muito fechada, como disse o Michel, em que sempre o mesmo grupo se beneficia e às vezes não necessariamente por
ou por corrupção, por nada, por falta de visão, por não ter essa representatividade. Você não tem quantos dos nossos congressistas, juízes, enfim, os mandatários pegam ônibus, acordam às 5 da manhã, levam marmita para o trabalho, né? Não é uma realidade. Nem os filhos estudam em escola pública, nem eles vão ao SUS. Então, como é que eles podem tomar decisões com relação a essas questões que são fundamentais? Como é que a gente pode crescer o país se o básico não está colocado em termos de serviços públicos, para que sem uma população escolarizada você não consegue ter uma força de trabalho, sem um transporte público de qualidade e respeitoso, você não consegue que o trabalhador chegue no trabalho, e, enfim, sem mencionar a guerra civil em curso contra as periferias e as populações de baixa renda que acontece pelo país afora, e que pode ser pensado separadamente, mas é um entrave à nossa economia. Como é que a gente pode pensar em crescer um país em que está matando sua própria população, que está atacando as suas periferias, onde existem talentos inacreditáveis que não tem nem a oportunidade de se mostrar, né? De vez em quando a gente vê uma pessoa surgir dali, nossa, que coisa incrível, veio da favela e olha o que conseguiu. Porque aquela pessoa tem uma força interior ou deu uma sorte e conseguiu. Quantos poderiam estar nesse lugar? E que país fantástico a gente não poderia ter com toda a criatividade dessas pessoas sendo aplicada na nossa economia, na nossa sociedade como um todo, para achar nossas soluções, na representatividade. Você tocou num ponto importantíssimo, Cecília, que é exatamente, é bom para todo mundo, né? A redução da desigualdade, a inclusão, ela é boa para todo mundo, mesmo para quem está no topo da pirâmide, vai se beneficiar com essa inclusão. Olha aqui, a gente precisa acertar aqui um pouquinho. Eu falei Michel, porque eles falaram Michel, eu segui o Michel. Mas o nome do Michel é Michael. É Michael, desculpa, eu fiquei na dúvida aqui, está escrito Michael. Eu sempre me enrolo com tudo, eu falei, não, o problema sou eu. Eu também achava que era Michael, porque a gente gravou tem uma semana, mais ou menos, acho que era Michael, mas tudo bem, então tá certo. Então, não é mais Michel, agora é o Michael. Michael, seja muito bem-vindo aqui à reunião, tá? Sem problema, pessoal. Esse erro é muito comum de acontecer. Eu já estou acostumado. O bom é que eu posso assumir várias personalidades. Claudinha, eu queria aproveitar o que a Cecília falou e contextualizar isso. Você conhece muito o mundo financeiro, enfim, não só porque já esteve no Banco Central, mas porque cobre e fala com esse pessoal sempre. A gente cobre essa área há muito tempo. E você percebe essa preocupação da inclusão e da redução da desigualdade no sistema financeiro? Olha, a gente pode ver, existe preocupação de algumas pessoas no sistema financeiro, tá? Eu não sei se tem uma coisa assim unânime, não. Mas algumas pessoas estão preocupadas com isso. E são pessoas relevantes no nosso mundo, né? Você pega, por exemplo, o Armínio Fraga. É verdade, lembrou bem. É bem colocado, é verdade. O Armínio tem essa preocupação, é verdade. Muito bem colocado. Porque no restante, assim, nas mesas de operação, a impressão que eu tenho é que as pessoas eles estão mais preocupados com o superávit primário do que com a inclusão. Entendeu? Ele não tem uma relação. Essa relação agora, que você fez... Fala. Eu acho que tem relação, sim, entre superávit primário e inclusão. Porque você só pode fazer inclusão crescendo. Eu concordo com você, eu também acho, mas eu não vejo, eu vejo uma preocupação maior deles com o superávit do que com a inclusão, entendeu? Eu concordo com você de que a inclusão, você ter um país com as contas saudáveis é fundamental para você promover investimentos e inclusão, mas eu não sei se eles se preocupam com a segunda parte. Você citou um nome, que é o Armínio realmente é um cara preocupado com essas políticas públicas, mas eu não sei se isso está presente ali no dia a dia do mercado, enfim, nas preocupações, nas projeções que eles fazem. Um pacote de incentivos não ajuda. Eu também não sei se está presente, não. Isso é uma coisa horizontal, não. Algumas pessoas estão preocupadas com isso. E são pessoas que podem vocalizar essa questão, né?
Mas você procurar uma coisa mais uniforme, assim, e horizontal, eu acho que é difícil, tá? Ainda mais na mesa de operação, onde as pessoas estão preocupadíssimas com suas metas e lucros, etc., né? Mesa de operação, eles estão preocupados só com o preço, né? Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Isso. Assim, agora, as mesas de operação hoje são brincadeira de matemática. Oi? Você sai do trabalho e vai para casa? Quando você sai do trabalho e vai para sua casa e tem que trancar a porta, o portão, ligar alarmes, etc., etc., eu acho que aí entra a questão da inclusão, né? Você tem que se trancar dentro de casa. E eu acho que assim, durante a pandemia a gente viu uma preocupação até maior, quer dizer, parece que as pessoas descobriram que existia um país desigual. Foi interessante ver, né? Você no início da pandemia, principalmente quando todo mundo saiu da rua, só ficou na rua, quem não tinha para onde ir. E aí a gente viu que tinha muita gente que não tinha para onde ir. E aí as pessoas se deram conta da desigualdade brasileira, né? Isso daí foi algo que chocou mesmo. Eu chamava os invisíveis, né? Os invisíveis, exatamente. Gente, eu tenho que voltar aqui para o roteiro. Eu sou especialista em fugir do roteiro. Então, vocês não deixem, por favor, porque a gente tem um tempo. Vamos lá. Somos capitalistas no lucro, mas socialistas no prejuízo, com um modelo econômico em que mesmo os mais ferrenhos defensores da iniciativa privada esperam e exigem que o Estado resolva seus problemas. Agora, mesmo estamos vivendo um momento em que a Petrobras, sempre cobrada a se comportar como uma empresa e não como uma agência do governo, está em crise exatamente porque o próprio governo quer que ela seja um braço de suas políticas anti-inflação. Como podemos deixar de ser o país mais desigual do mundo sem bater de frente com a elite brasileira? O caso da Petrobras é interessante, porque no governo Dilma, ela viveu esse dilema. Ela sofreu, ela sangrou muito, porque os preços foram controlados e ela era obrigada a investir, fazer investimentos, com prejuízo na operação, porque ela importava num valor e vendia mais barato e sofreu. Agora ela está no extremo oposto. Ela está ganhando muito dinheiro, está com uma rentabilidade enorme e está distribuindo todos os dividendos. Assim, o retorno com o dividendo da Petrobras vai ser 30% no ano. Em 2022 vai ser 30%. Que está fazendo a empresa, enfim, as ações da empresa subir. Ok, ótimo, né? Mas ela vai distribuir tudo, não vai guardar nem um pouquinho para investimento e tal. Isso não deveria ser pensado também? Michael, você que a gente ficou chamando de Michel o tempo inteiro, agora eu vou te chamar de Michael, então responda como Michael. Olha, mano, eu vou ser bem sincero, esse tipo de debate relacionado à Petrobras é um debate que eu não acompanho, tá? E apesar de ser economista, eu prefiro não palpitar nesse tipo de debate, porque a minha pauta é mais agenda social e agenda racial, então não vou ficar aqui com uma posição que não está sendo muito baseada assim, com achismo. Mas uma empresa, Cecília, mesmo estatal, ela tem... enfim, a Petrobras é uma empresa que ela sempre protagonizou investimentos muito grandes. Você acha que esse tipo de responsabilidade para as empresas... Porque uma empresa estatal ela tem que pensar só no lucro, só no público, porque também se você vai pensar só no público, que foi no caso do governo Dilma, a Petrobras sangrou absurdamente, ela ficou sem capacidade de investimentos, porque operou com prejuízo. Claudinha acompanhou bem isso de perto, né, Cláudia? Está mutada. Assumiu o Ministério da Economia, ele fez um alinhamento de preços, né? Foi de pancada, né? Foi uma pancada fenomenal. Porque pegou energia elétrica e pegou combustível. As duas coisas que a Dilma controlou o preço.
Agora, eu acho que se o governo está tão preocupado assim, ele já devia ter tomado providência, né, não? Por quê? Porque tem jeito de fazer. Pega o dividendo e distribui para o povo, né? Cria um fundo, né? Cria um fundo de estabilização. Esses fundos de estabilização são uma coisa mais a médio prazo, né? E logo que relação de preço, aí o governo esquece de tudo, né? Então, Mara, eu acho o seguinte, você está muito preocupado, você tem como fazer. Subsidia o preço do diesel, por exemplo, que eu acho absurdo. O diesel está valendo mais que o litro da gasolina. Isso é absurdo. Né? E o Michel Temer, há pouco tempo agora, em 2016, fez isso, subsidiou o preço do diesel. É verdade, é verdade. Durante a greve dos caminhoneiros, né? Logo depois da greve dos caminhoneiros, subsidiou. E foi uma coisa rápida, não custou muito dinheiro, não. Agora, esse caso nosso, que tem guerra envolvida e questões geopolíticas, etc., isso pode ser mais longo, mas, meu Deus do céu, você tem dinheiro que você está recebendo. Até o dinheiro da Petrobras de dividendos, a União recebe, né? Recebe a maior parte, é verdade. A maior parte vai para a Caixa. A gente não destinou isso a subsidiar gás de cozinha, por exemplo, e diesel. A carro não subsídio. Né? Cecília, você acompanha outras situações como essas pelo mundo? Como é que você vê esse trade-off, né? Acho que você toca um pouco também no que você mencionou antes em relação a como a posição do mercado financeiro. Acho que uma empresa pública, no caso dos outros países, você vê os fundos de estabilização, a Colômbia agora mexeu na questão da Ecopetrol exatamente para se adaptar. O Chile, claro, tem há anos os fundos dele com relação ao dinheiro do cobre. Então, mas eu acho que falta um pouco para nós, não é nem se a Petrobras devia ser privatizada ou não, é um pensamento de longo prazo, um estudo detalhado, discutir isso, não é passar batido numa discussão, privatiza, não privatiza, né, faz isso, não faz aquilo. Não existe uma discussão fundamentada e de longo prazo que pense, né, num ativo desse tamanho que o país tem. Vários países negociam com as suas petrolíferas petroleiras de maneiras diferentes, e a gente está vendo aqui nos Estados Unidos também. O Biden acabou de pedir 3 meses de férias dos impostos, pediu ao Congresso para ver se libera por 3 meses, ou seja, existem ferramentas, mas tem que se pensar de longo prazo. E, claro, tem uma crise agora, qual é a solução de agora? Mas eu acho que na questão chave da Petrobras, se ela deve ou não ser uma empresa pública, a gente tem um problema maior, que é um não pensar, né, a longo prazo, que já existiu, mas já tem algum tempo que a gente vem empurrando só chutando a lata para adiante, né? E vem um pouco no que você falou antes, como é que o mercado financeiro vê isso? Aí a gente vê não só empresas públicas, mas privadas, quais são os incentivos que as empresas têm para terem um papel social. Hoje, do jeito que está organizado, nenhuma empresa tem um grande incentivo para ter um papel social, seja ela pública ou não. E aí a Petrobras, como o governo é o maior acionista, mas é uma empresa de capital aberto, os incentivos que são dados à empresa são de maximizar o lucro para os acionistas. E essa é a regra do momento. E essa regra, eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem, não só no Brasil, mas do mercado financeiro prestar muito mais atenção aos números do superávit do que aos números da desigualdade, porque é onde é que entra na fórmula que está sendo usada para calcular, para entrar no algoritmo seguinte, etc. Quer dizer, a gente está meio prisioneiro de uma situação um pouco cultural, que a gente se organizou assim, né? Não é lei da natureza, né? A gente se organizou dessa forma, mas não tem incentivo para a empresa, a não ser que resolva. E aí, quando foi um papel social demais,
criou-se um problema. Mas uma grande empresa de investimento, imagina, antes o que estava acontecendo antes da Lava Jato, né, com ou sem corrupção, a gente estava tendo estaleiros crescendo, empregos, enfim, tinha uma explosão de investimento em torno da Petrobras. Quer dizer, é um debate muito complicado, mas que precisa ser de longo prazo, né? Que ela é a visão de país, onde é que a gente vai, para onde é que a gente quer chegar e de onde é que a gente quer tirar o dinheiro, porque mal ou bem a Petrobras contribui para o Tesouro, né? Não só para o Tesouro e para muito. Ela é um catalisador importante de investimentos, né? Ela, enfim, os investimentos dela em pesquisa, enfim, tudo, em produção, eles acabam alavancando investimentos em várias pontas, em vários setores que nem estão diretamente ligados à energia. É uma empresa de ponta e de referência internacional, né? Exatamente. Olha, na verdade, a gente está voltando ao nosso tema desse debate. Existe uma busca, vocês enxergam isso no mundo hoje, e não só no Brasil? No Brasil, isso mais acentuado, dadas tudo que a gente viveu aí nesses últimos anos, a gente está patinando, não consegue ter crescimento, mas uma busca de um novo modelo econômico, um novo modelo, assim, que não você teve a crise das economias fechadas, as economias, a Rússia, enfim, a União Soviética, que se dissolveu, enfim, e depois vem 2008, que foi a grande crise do capitalismo, e existe uma busca por um novo modelo que leve em consideração as questões de desigualdade, que consiga distribuir melhor essa riqueza? Michael, você. Essa é comigo. Agora é tua praia, Michael. Agora é Sim. Mário, veja, se a gente pegar o que tem sido construído das melhores evidências, né, na economia moderna, em termos de empírico, em termos de resultados, que a gente vê é que, assim, dos melhores resultados econômicos que a gente tem é o investimento nas pessoas. Tá? Isso gera uma série de impactos, uma série de externalidades e tem um efeito muito positivo na economia. Tá? Mas se a gente olhar para o Brasil, a gente não está investindo nas pessoas, não. Então, pega aí, por exemplo, coisas básicas, como, por exemplo, saneamento. Tá? A proporção gigantesca da população não tem acesso a um saneamento básico. Tá? Olha a nossa educação. A gente não para de patinar na educação. Tá? Em termos de aprendizado, a gente quase não melhora. Tá? E pega o PISA, por exemplo, a gente está lá atrás. Então, educação é uma outra coisa muito básica, tá? Para uma economia se desenvolver. Tá? Ainda mais todo esse processo, por exemplo, de a gente estar com progresso tecnológico, automação, que vai começar a destruir vários postos de trabalho, vai requerir que os trabalhadores exijam vários tipos de qualificações ao longo da vida e mude de trabalho muitas vezes ao longo da vida, tá? Uma outra exigência que a gente vai ter que trabalhar mais, porque a expectativa de vida tá ampliando, tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, o mundo está mudando, tá? Tem várias novas demandas surgindo, e o Brasil não está olhando, por exemplo, o básico de evidência empírica, de economia, por exemplo, tá? Então, por exemplo, pega a participação da mulher no mercado de trabalho. O que a gente tem feito para as mulheres, para a inclusão das mulheres? Muito pouco, quase nada, tá? Para a inclusão efetiva da população de baixa renda, negros, tá? Você pega, por exemplo, os avanços que a gente teve no passado, não dá para dizer que quebrou com a pobreza de uma forma estrutural, porque vem uma crise ou outra e joga milhares de pessoas para baixo da linha da pobreza de novo. Tá? Então, a gente vai continuar criando algumas políticas artificiais que apenas vai tirar a população durante algum período de tempo da pobreza e na hora que vem uma grave crise vai jogar elas para baixo da linha da pobreza de novo, ou a gente vai começar a construir um desenho sistêmico de políticas que vai afetar a vida para valer da população e vai tirar ela da pobreza, vai incluir ela de verdade no sistema econômico e social. Tá? Então, a gente tem que pensar nesses trade-offs sociais. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu começar a
fazer um monte de política de assistência, que eu acho que é importante, mas, assim, tipo, o mais importante é tirar as pessoas da pobreza de uma forma estrutural, tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a avaliar como sociedade, tem uma certa diferença aí entre direitos, por exemplo, de políticas públicas e o impacto de uma política pública, entendeu? Então, por exemplo, a população tem direito, por exemplo, a uma educação pública de qualidade, tem direito a bons trabalhos, etc. Não vai ter direito, por exemplo, a escolas que, por exemplo, não vai produzir uma educação pública de qualidade, entendeu? Então, acho que o ponto que eu estou tentando chegar aqui é o seguinte, entre o discurso político, tá, da classe política, que começa a falar que fez um monte de coisa, tá, e quando vai ver, várias dessas iniciativas e programas não teve impacto quase nenhum na vida da população, e políticas públicas realmente tenham impacto na vida da população, existe um gap muito grande. E a gente precisa começar a entender isso, que o que importa é o impacto de uma política e não a política em si. Isso eu acho que o brasileiro ainda não caiu a ficha. Em algum momento tem que começar a cair. Eu acho que um exemplo muito claro disso, tudo que você falou, prático e recente, é o FIES. O FIES é uma grande ideia, é algo muito legal e foi pessimamente executado. O FIES enriqueceu donos de universidades particulares, essas universidades lançaram ações na Bolsa, ganharam muito dinheiro, e na primeira crise que a gente teve, esses alunos foram todos embora, não tinha grana para pagar, não conseguiam pagar, enfim, o governo, e aí, voltando ao ponto da Cláudia, né, Cláudia? Quer dizer, com restrição orçamentária, teve que reduzir os recursos, e você vê que os alunos do FIES, eles não tinham bolsa, essas universidades, as mensalidades mais altas iam para os alunos do FIES. Então, assim, é uma grande ideia, necessária, ótima, fantástica, mas que não teve esse impacto, né? E aí toda a cadeia, quer dizer, não só isso dele ter saído, mas também aqueles que se formaram acharem empregos. Não foi exigida uma contrapartida em pesquisa, por exemplo, dessas universidades, nem nada. E aí vem o governo Dilma, já quando entra na segunda fase, já com restrição orçamentária, né, Cláudia? Ali teve um problema sério, porque você reduziu fortemente, colocou muita gente, muito estudante na rua. E até porque teve que voltar a trabalhar por causa da recessão, né? Tá mutada, Claudinha. Agora sim. Oi. Ah, tá. Eu queria focar o debate na questão do crescimento. Porque sem crescimento, nós não vamos ter nem coisa nenhuma. Vamos ficar aí crescendo 1% ao ano, 1,5% ao ano. Isso é muito pouco, né? Porque o país precisa. E como é que você vai crescer? Parece que a gente perdeu a receita de crescer, né? Desde a crise da dívida externa, lá em 82, a gente está nesse rame-rame de cresce um pouquinho, volta, entre recessão, mas cresce mais um pouquinho, volta, né? E eu queria também falar a questão do déficit público. Por quê? Porque é questão de endividamento. E endividamento traz risco de solvência. E quando a gente tiver esse risco de solvência pairando no ar, eu acho que vai ser muito difícil a gente crescer. Né? Eu estava vendo um estudo do Raul Veloso que mostra um crescimento de 0,6 ao ano negativo nos últimos, a média, né? Nos últimos 30 anos. E ele diz o seguinte, ele falou, olha, você para ter crescimento, você vai ter que investir em infraestrutura. E pela falta de dinheiro do governo, enfim, você vai ter que buscar investimento privado. E aí ele tem um monte de ponderações das opções que fizemos, né? Enfim, por gastos
gastos correntes, enfim. E, no caso, ele fala especificamente da Previdência, mas o país esses gastos acabam crescendo muito, esses gastos para manutenção ali do Estado, de pessoal, de previdência e tal, e você acaba perdendo capacidade de investimento. E aí ele dá o exemplo da infraestrutura e saneamento, né? Como o Maico falou, saneamento é um ponto que o investimento em saneamento ele traz muito benefícios, inclusive de receita, enfim, de várias outras coisas. Diminui gasto, né? Você deixa de ir para o médico, inclusive. Você tem N lucros que vêm do saneamento. Né? Inclusive, as obras de saneamento atualmente, muitos engenheiros falam que você pode aproveitar as mesmas tubulações para fazer as conexões dos cabos para a internet, enfim, para digital. Então, você acaba ganhando muito, enfim. Economia, menos pessoas doentes, enfim, aumenta a receita, gera empregos, tem um poder de alavancagem muito grande, né? Aí a pauta positiva, a gente tem que fazer uma pauta positiva, né? Aí a pauta positiva, vamos fazer matéria sobre as obras de saneamento e como é que se diz, o resultado, né? O multiplicador das obras de saneamento. É verdade, é verdade, é verdade. Fala, Claudinha, você está mutada. Você sempre... Agora sim. Obras de saneamento, você vai começar até agora com a privatização dessa área, né? Você teve Alagoas, que privatizou, e teve algum outro estado também, né? Me lembro. Tocantins também tem vários projetos privados de saneamento e água, que eu saiba. Tocantins? Agora você deu uma ideia boa, Cília. Realmente isso daí é a pauta quicando, né? Tentar medir esse retorno em produtividade. Porque, por exemplo, o Raul Veloso estava falando que o retorno das obras de infraestrutura ele aumenta a produtividade, e faz sentido isso, né? Aumenta a produtividade da economia. E faz sentido, porque se você melhora estradas, saneamento, enfim, faz tudo andar, tudo funcionar. Isso daí acaba deixando, querendo ou não, deixa a economia mais produtiva, né? Sim, o custo de produzir abaixa muito também, no custo do Brasil. Você vai no micro, você vê vários estudos mostrando, por exemplo, meninas que deixam de ir ao colégio porque não tem banheiro no colégio, quando ela está menstruada não consegue, ela não vai na aula, fica em casa, perde escola. Então, aí você vê, né, trabalhador que fica doente. Então, tem um retorno prático, mas com certeza que afeta a produtividade, porque as pessoas com a qualidade de vida dão um salto de qualidade de vida, né? Salto de qualidade de vida, vai mais rápido para o trabalho, fica menos doente, enfim, tudo isso acaba contribuindo para melhorar. Agora, como é que se atrai investimentos, Cláudia, quando investimentos privados, uma vez que o país não tem capacidade de investir, enfim, não está sem dinheiro, não tem condições de investir, como é que se atrai investimentos privados? Porque essa é a chave para o crescimento, não? Eu acho que tem que ter governo, né? Governo e um programa de médio e longo prazo, e tem que ser um país estável, né, politicamente. Segurança jurídica, né, no mínimo. E segurança jurídica também, claro. Então, é um conjunto de coisas que a gente não está hoje, né? É verdade. O episódio dos precatórios. Oi? Repete, a gente não escutou. Estou falando que você tem um governo que nem programa de governo tem, né? Você tem isso que pensa de um jeito, o presidente pensa de outro, e fica fazendo um mix dos dois ali, tira uma média. Né? Então é difícil isso, eu acho.
E é muito instável. Está sempre criando crises. É verdade. Na verdade, investir, eu estaria esperando. Só vou investir nesse país aí no dia que tiver governo bom. Né? É verdade. E a gente tem essa questão que a Cláudia falou, um pouquinho do presidente, um pouquinho do ministro, porque o presidente e o ministro, eles pensam coisas completamente diferentes em relação à economia, né? E o que a gente está vendo agora é o ministro mais parecido com o presidente. É, menina. Sendo que quem executa o orçamento já é um terceiro, né? É verdade. Eu acho que se a gente pensar a economia brasileira, não tem como pensar os próximos 3, 4 meses propriamente, porque a gente está meio que, me parece, a um navio à deriva, andando na direção das crises mais recentes, tapa um buraco aqui, consiga alguma coisa ali. Como a Cláudia falou, não existe um programa propriamente dito. Então, para imaginar um país, a gente tem que imaginar do zero, como é que a gente vai para recomeçar, virar a página, o que é, né, a prioridade zero para consertar primeiro, para ajeitar, para a gente poder começar a pensar até um país de novo. Porque, no momento, em termos de política econômica, me parece que a gente está jogando em qualquer direção, né? Aparece um problema aqui, joga um Durepox ali para ver se cola e se tapa aquele buraco. Não me parece que a gente está efetivamente com uma política consistente de nenhum tipo em andamento. Nem uma direção, nem noutra, né? Concordando ou discordando. Parece só que está meio à deriva. Então, acho que a gente tem que pensar para frente. Está sendo muito delicada, não me parece que tem uma política, está uma confusão dos diabos. Quem sabe? O ministro pedindo, pelo amor de Deus, para segurarem o preço. O presidente trocando o presidente da Petrobras toda hora para ver se alguém segura o preço do combustível. Você não me parece, você é muito educado, você é uma diplomata. Não me parece que não tem... Eu não passei na prova do Itamaraty. Não é, Cláudio? Não está sendo muito gentil, assim, muito diplomata, né? Agora, também não precisamos de... Oi, tem som? Tem som? Tem sim. Não precisamos de programa puramente liberal, né? A gente tem que ser um misto de liberal com preocupação social, né? Não dá para ser puramente mercado, por exemplo, né? Tem que ter Estado, sim, presente, tem que ter Estado forte, não é grande, não é Estado gigante, mas tem que ter Estado forte, né? Inclusive financeiramente forte. Mas, Cláudia, você não acha que, voltando ao ponto do Michael do início, de que para ter um Estado forte, a gente tem que ter representatividade política, tem que ter as pessoas na economia, que para o Estado ser forte, a gente consegue ter um Estado forte enquanto a gente continua deixando uma parcela tão grande da nossa sociedade completamente fora da economia? Olha, aí eu volto para todo o crescimento. A inclusão só vai se dar no momento que estiver crescendo, né? Porque senão você vai ficar socializando prejuízos. Eu acho um pouco diferente. Eu acho que o crescimento só vai dar a partir da inclusão. Da forma que a gente está, com essa desigualdade tão alta e com o pessoal, uma parcela tão grande da população excluída do sistema produtivo, não dá mais para crescer sem inclusão. Entendeu? Tipo, a gente não vai conseguir crescer de uma forma sustentável se a gente conseguir incluir mais a população, tá? Senão a gente vai ficar com esse crescimento baixo ou com esses voos da galinha pequeno, porque é basicamente isso, é uma pequena parcela da população que está, vamos dizer assim, incluída, então que vai ter ali uma produtividade alta, que vai ter um capital humano e vai conseguir levar o país
tá? Meio que nas costas. Enquanto isso, todos os que estão excluídos ficam ali dependendo de política assistencialista do Estado, tá? E faz também com que nosso sistema político seja relativamente mais falho, né? Porque é muito fácil convencer uma legião, né, de miseráveis, né? Então, cai muito fácil em discurso populistas e em papo de político ruim, tá? Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir incluir, tá, essa quantidade de miseráveis que a gente não vai avançar como país, tá? Tipo, colocar a questão do crescimento para depois incluir é aquela mesma história de que é preciso fazer o bolo crescer, tá, para depois distribuir, entendeu? Então, para mim, isso não cola mais. Disse isso. Tá? Oi, Cláudia, repete. Não, eu queria dizer para o Michael que eu não disse que é preciso o bolo, né? Primeiro. E também não disse a ordem das coisas. Mas que para incluir, você tem que estar crescendo? Sim, tem que estar. Porque senão você vai distribuir o quê? Mas o problema, acho que o ponto que se discute muito hoje, Cláudio, é o seguinte: houve crescimento, houve um período de prosperidade e crescimento, e que não houve essa distribuição e essa redução de desigualdade. Isso no mundo, né? Essa era uma grande questão. Houve um crescimento forte. Aí nos Estados Unidos, Cecília está nos Estados Unidos, né? Você teve um período grande de crescimento e que não teve essa redução de desigualdade que se esperava que tivesse. Isso foi pelo contrário, né? A gente aumentou a desigualdade nos Estados Unidos também, né? O salário médio é o mesmo há 30 anos, sem aumento, enquanto nesse boom de produtividade, mas o trabalhador não participou propriamente dito. Eu acho que isso volta para essa questão do novo modelo econômico que se procura, sabe? Esse modelo que seja... porque você acaba reduzindo a discussão sempre as polarizações, esquerda-direita, modelo assim, assado, totalmente liberal. Não dá para você, como a Cláudia falou, não dá para você ser um país liberal onde 33 milhões de pessoas passam fome. Não tem como. Enfim, como é que você vai fazer? Vai tirar o Estado disso? Você olha o Reino Unido, o NHS está lá, atendendo a classe média, atendendo a classe mais baixa, atendendo todo mundo ali, se consultando, e acho que a gente pode dizer que é uma economia liberal, né? Reino Unido, Margaret Thatcher, enfim, tem uma força ali do NHS, e outros, você vai ver no transporte, você vai ver o Estado no Reino Unido participando de alguns setores importantes para a população. A França, como apoia os seus pequenos produtores, sua agricultura familiar, né? Que foi inclusive um entrave para as negociações com o Brasil, um apoio muito forte. Eles mantêm uma classe média no campo através de apoio e subsídio, porque é um projeto de país, né? Queremos ter a nossa classe média no campo. Claro que o mundo também quer o vinho e o queijo francês, então todo mundo apoia, mas é um projeto de país, né? Pensar. A nossa agricultura familiar poderia ser uma coisa poderosíssima. Imagine um país com esse potencial agrícola, se a nossa agricultura familiar fosse efetivamente apoiada, e aí não é assistencialismo, né? É apoio para que seja viável. Você viabilizar seguros, porque mal ou bem, né, tem clima, tem milhares de outros fatores, mas imagine a nossa agricultura familiar como poderia estar alimentando todos os grandes centros do país, poderia estar trazendo, né, uma questão de saúde, inclusive, né, para comunidades pelo país afora. É um setor que podia estar bombando, podia ser um setor muito forte para nós, mantendo as famílias no campo, ajudando as periferias da cidade ao deixar as famílias terem a possibilidade de ficar no campo. Mas o que a gente vê é o contrário, né? Demonizando os movimentos de sem terra e nem olhando para ver se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, né? Então, esse é o ponto, né? Não olha, as discussões ficam muito simplificadas. Por exemplo, Michael, você falou da questão de segurança jurídica, que é importantíssima para a atração de investimentos.
quando tem o episódio dos precatórios, aquilo, tudo bem, todo mundo focou na questão fiscal, mas eu acho que tem uma questão muito maior aí, que é a insegurança jurídica, porque a gente está falando de processos já julgados, né? Entende? Já determinado, quer dizer, você não tem segurança jurídica nem naquilo que já foi julgado, enfim, que já passou por todas as instâncias, que está lá e tal, certo, você não tem, porque chega lá o governo e coloca a mão. Isso tem um impacto forte, né? A questão da segurança jurídica, a gente vê, fala-se, mas fala-se pouco, fala mais de questão de déficit, fala mais, enfim. Bem, atualmente o debate está muito superficial, mas essa questão de segurança jurídica também é algo que tem que ser incorporada pelos modelos econômicos, não? Sim, total. Além da segurança jurídica, né, que nem a Cláudia comentou, tem essa questão governamental, né? Tipo, por exemplo, do nada entra um maluco na presidência do Brasil e começa a fazer um monte de coisas que você não imaginava antes, né? Então, um investidor estrangeiro chega, olha para o Brasil e vê um presidente meio maluco, né? Olha essa insegurança jurídica. Olha um país relativamente instável nas suas contas, né? Eu não investiria no Brasil. Na verdade, meus investimentos, eu estou apostando contra o Brasil há algum tempo, entendeu? Por causa disso, não tem, sei lá, você não sabe para onde que esse país está indo, entendeu? É basicamente isso. Então, se a gente começar a pensar... Né? Oi? Politicamente, a gente também não sabe para onde está indo, né? Não é economia, não. Exato. Então, é difícil a gente pensar qualquer tipo de investimento num país como esse, com uma incerteza tão alta. Agora, é interessante que, assim, o governo Bolsonaro, tudo bem, ele é aquela coisa que a gente não consegue definir nada, tem problemas de todos os lados, retrocessos de todos os lados, enfim. Não dá nem para a gente analisar, dá só para sentar e chorar, né? E esperar o dia de votar. Agora, você olha a história econômica, você tem um avanço ali, tem uma estabilização, tem um crescimento, mas você não vê essa política de Estado. Porque, por exemplo, o Chile você tem uma política de Estado. Você teve governos de esquerda, governos de direita, governo de esquerda, até porque eles têm essa alternância. Você tem o Pinheira, tem a Bachelet, aí vem o Pinheira de novo, aí depois vem a Bachelet de novo, enfim. E aí vem o Boric e teve toda aquela exaltação, um governo de esquerda. O Chile já teve muitos governos de esquerda, desde a redemocratização, inclusive, a maior parte foram governos de esquerda. E aí vem o Boric, legal, um cara jovem e tal. Ele não destrói o que está feito, pelo contrário, ele está indo ali com muitos... Eu acho o Chile uma coisa impressionante. Ele tem um projeto de Estado. Como é que faz para conseguir isso aqui, Michael? Você que sabe tudo sobre a mente das pessoas. Como é que faz, cara? Sabe? Porque ele manteve na economia o cara que era do governo Pinheira. Simples assim. Depois de ter sido por conta das convulsões, tal, enfim, todo o movimento que teve nas ruas. Eu acho que, primeiramente, talvez a gente tenha que começar a pensar em criar maior coesão social no Brasil, tá? Isso é uma coisa que, se a gente parar para pensar, a gente não tem tanto aqui. Então, a gente tem uma desconfiança muito grande entre as pessoas, entre as instituições. Isso afeta a nossa dinâmica socioeconômica de diversas formas, tá? Então, se pensar, por exemplo, no quadro político brasileiro, eu acho muito estranho vários políticos aí, extremamente reconhecidos, tipo, olhar para o outro político como um inimigo, quase como isso, entendeu? A gente tem que começar a pensar que, tipo, a gente pode se divergir, né, nas ideias, nas concepções, mas cada um está tentando colocar um tijolo ali e construir uma sociedade em conjunto, tá? Isso eu acho que a gente tem que começar a criar na sociedade brasileira, tá? Que a gente tenha maior coesão,
pensa mais coletivamente e não tão individualmente como pequenos grupos que nem está acontecendo. Se a gente continuar com essa dissolução aí da coesão social, o Brasil daqui a pouco, para mim, vai estar em chamas. Acho que falta pouco mesmo, porque está esticando muito essa corda, né? Você vem de um período muito grande ali, sem nenhum crescimento, enfim, muita desesperança. Esse índice aí de desesperança é o que mais me assusta, né? É quando o cara joga a toalha, chuta o pau da barraca, aí ele não está pensando em mais nada. Acho que é pior do que o índice de desemprego, essa desesperança. E quando você vê desesperança entre jovens, então é uma coisa impressionante. Gente, a gente tem que encerrar aqui, né? 3 minutos para encerrar. Vamos fazer assim? Maico, você encerra, depois a Claudinha encerra, depois a Cecília fecha tudo com a pauta, porque eu já saquei que a Cecília é a mulher da pauta. Então, como a gente tem que botar uma pauta aqui, a gente fecha com você, Cecília, depois com a pauta, tá? Então, vamos lá, Maico, começa. A gente tem no total, a gente tem que fazer tudo isso em 3 minutos. A gente vai estourar, mas tudo bem. Um minutinho para cada, vamos lá. Que nem você comentou do Chile, eu acho bem interessante que, apesar de ter toda uma continuidade lá, todo aquele processo que a gente teve de manifestações recentes, num período recente, não era uma coisa muito previsível. Era uma coisa que estava acontecendo ali, né, num tecido social, e de repente explodiu e chamou muita atenção da sociedade, tá? Meu palpite é que uma coisa parecida, talvez até mais forte, esteja acontecendo na sociedade brasileira. Tá? Eu acho que nesse negócio da corda esticando, a gente está só acumulando, tipo, vamos dizer ali, pólvora, um barril de pólvora, e em algum momento isso vai explodir. Tá? A tensão social no Brasil é uma coisa muito séria. Tá? Os mais pobres, atualmente, é diferente do que era no ano passado. Tá? Há uma conscientização pobres a respeito das injustiças sociais, dos negros em relação às justiças sociais e também das mulheres. Então, a gente tem vários grupos aí que estão cada vez mais ficando indignados com a situação, tá? E se esses grupos vão começar a ser contemplados, incluídos de uma forma satisfatória na economia, na sociedade brasileira, eu acho que uma hora isso vai explodir. Claudinha, com você. Olha, eu acho que a gente devia conversar separando o que é ideológico e do que é pura aritmética, tá? Isso é aritmética. Não tem nada, não tem muita ver com ideologia, de esquerda e de direita. Qualquer cara de esquerda que assuma o país, hoje, vai ter que cuidar disso. Né? Agora, a questão social, acho que nós estamos a ponto de explodir uma guerra civil, tá? E eu insisto que é preciso crescer para dar conta da inclusão necessária. Cecília, agora você passa a pauta para a gente. Nossa pauta, então. Bom, número 1, terminar com essa guerra civil de algum jeito que começa por respeitar a metade da população que está sendo absolutamente desrespeitada há alguns séculos, inclusive. Né? Nossa pauta, infraestrutura, a correlação direta entre saneamento e produtividade. Essa é a nossa uma matéria que vamos fazer. A outra, crescer com inclusão e coesão social e estabilidade política, a correlação direta entre essas duas, uma matéria mais pensada. E aí a gente vai fazer uma matéria que, na verdade, é uma autoajuda. É um curso de desigualdade para operadores de mercado. Ensinar o que é ser pobre, né? Vem cá, meu amigo, eu vou te explicar o que é ser pobre. O que é ser pobre? Porque cargas d'água que afeta a sua conta no fim do dia, alguma hora. Pô, Cecília, acho que você tem que... Agora eu fiquei com vontade que você viesse pra cá para nossa redação, Cecília. Precisa ajudar a gente aqui nas pautas. Gostei dessas pautas. Bem, gente, eu tenho que voltar pro roteiro aqui. Gente, eu para esquecer roteiro sou terrível. Vamos lá, que é para encerrar, porque o nosso tempo já acabou.
Você está participando da sessão, você participou, né? A gente está chegando ao fim da sessão Economia. Da cá, toma lá. Parte, é uma pergunta, da cá, toma lá, parte dos 200 novos gritos. É o Festival de Ideias, uma iniciativa da revista e portal Imprensa. Logo mais, assim que concluirmos a sessão, teremos mais uma sessão, desta vez focando na questão da diversidade e inclusão no Brasil, um tema intrinsecamente ligado ao que estamos discutindo aqui. Para mais informações sobre a próxima sessão, visite o site portaldaimprensa.com.br/História do Futuro. Bem, chegamos ao fim sobre a economia brasileira nos próximos centenários. Esta conversa estará disponível no site portaldaimprensa.com.br/História do Futuro. Antes de concluirmos, gostaria de passar a palavra... Já passei a palavra. Eu quero agradecer ao Portal Imprensa, à Revista Imprensa, a vocês três aqui pela companhia. Foi ótima a nossa conversa. Se deixar, a gente vara a noite aqui falando sobre esse tema, que são temas importantíssimos para a economia, não só para a economia, mas para a vida de todos nós. É realizado pela Imprensa Editorial, 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil, conta com o patrocínio da Sabesp e da Globo. Olha só, Sabesp, a gente falando aqui de saneamento e eu nem sabia que a Sabesp estava patrocinando. Olha, foi uma coincidência, hein? Muito obrigada a presença de vocês todos, a equipe de produção que conseguiu colocar a gente no ar aqui tão bem, e de todos que acompanharam essa transmissão nas redes Unibis Cultural e do Portal Imprensa. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos patrocinadores, Sabesp, Globo, Cecília, Michel, que é Michael, Michael, que você também pode chamar de Michel, e Claudinha, que delícia te ver aqui. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Até a próxima.